Então, ontem nós já tivemos um pré-lançamento, né? Hoje também. Quantos conhecem Jane aqui? Faz assim, Jane. Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Todos conhecem Jane. Jane está aqui conosco. Você quer falar alguma coisa? Jane está aqui conosco desde o começo da igreja, desde o hotel, né? Lá no Hotel Garanhuns Palace. Eu acredito que 2010, 2009, 2010. 2010. Então nós, desde o início da igreja lá, Jane está conosco, né? E eu posso aprovar a fidelidade dela nesse tempo, né? E acho que mais de um ano eu vinha conversando com Giovana sobre Jane, e orando ao Senhor, né? E eu pensava na escola de missões, né? Mas eu não tinha clareza nisso, né? Passou acho que mais de um ano. E eu pedi para a Giovana, acho que conversar com ela sobre missões, sobre fazer escola de missões lá em Campina Grande. Porque, queridos, a igreja que não investe em missões é uma igreja fadada a estagnar ou não crescer. Amanhã a gente está indo de vez morar, né, em Campina Grande para fazer a escola de missões, e é um tempo bem intenso, né? É uma escola que requer um tempo, porque são muitas atividades, né? Não vou dizer a ela os processos, mas só o propósito para ela não desistir. São muitas coisas que tem na escola e requer tempo, né? Uma pessoa integral lá, porque todos os dias tem atividade, tem oração, né? E treinamento para algo que Deus já revelou a ela ou vai revelar. Porque muitas vezes Deus só revela, queridos, quando você toma uma atitude, quando você está no caminho. Quando eu vim para Garanhuns, Deus não me disse tudo. O primeiro culto tinha quase 80 pessoas e eu fiquei muito alegre. Quando cheguei para o outro culto, tinha nós 4. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E passamos 8 meses com essa alegria. Mas nunca desistimos. Você entende o propósito, mas você também tem que entender os processos. E você nunca desistir nos processos. Então, Jane, ela é a primeira pessoa, né, que é enviada por essa igreja para fazer a escola de missões, né? Ela é a primeira pessoa oficial da igreja, né, a ser enviada para fazer a escola de missões. E ela vai se mudar e ela tem sido fiel, né, em todo esse tempo. Eu creio que Deus, de alguma forma, vai suprir as nossas necessidades pela ausência daquilo que ela fazia, né? Algumas coisas eu devo pedir para ela fazer lá também, né? E a gente está plantando, queridos, não é uma pessoa que, não é? Olha, manda uma pessoa para a escola de missões para a gente se livrar. Não é isso que está acontecendo. A gente está mandando alguém que deu fruto aqui. Que dá fruto aqui. Que talvez esteja começando a melhor fase. É assim que as coisas têm que funcionar. E nós queríamos orar por ela. Antes disso, tem Cássia. Seja muito bem-vinda. Cássia de Araguaína, Tocantins, não é isso? Ela está vindo também para Campina Grande para fazer a escola de missões. Então, queridos, não é todos os dias que você vê alguém querendo fazer missões. Então, essas pessoas,
são pessoas dignas, né? E Jânio tem lançado esse livro aqui, O Cuidado da Alma Segundo Deus. E a gente sabe que ela escreve muito bem. E esse é o primeiro livro, né? E tá aí, você está vendo. E em breve nós vamos fazer o lançamento desse livro. E ela está aí com alguns livros, alguns poucos livros, né? Porque em breve vai sair o lançamento. E ela vai estar aqui ao lado, né? Eu sei que você vai investir. E a gente colocou, eu pedi permissão, eu coloquei um preço simbólico, que isso não é o valor do livro, mas é o valor do investimento. Você não vai estar comprando somente um livro. Eu sei que você vai ser abençoado. Se você ler esse livro, né, pessoas que estão em depressão, opressão, cuidado da alma, né, saber lidar com as emoções. Né, nesses últimos dias a gente tem visto muitas coisas acontecerem na área da mente. E é um livro muito bom, fácil de ler. Né, 10 minutos você lê um livro desse. Você depois pode, no lançamento, comprar e presentear pessoas. E eu coloquei um valor, né, simbólico de R$30. Só tem poucos. Não dá nem para 10% das pessoas que estão aqui. Então, se você desejar, você vai lá. E sabe, queridos, e se Deus tocar no teu coração, oferta mais. Esse livro de Jane, olha, eu não estou só comprando o livro, eu estou ofertando na sua vida. Né? Ela está indo para um lugar, para uma causa nobre. Queridos, o maior sonho de Deus é missões. São vidas. E você pode fazer isso. Né? E nós, como igreja, nós vamos fazer, temos feito, vamos fazer a nossa parte. Né? Eu posso falar isso aqui, nós vamos pagar o mesmo salário que ela recebia. Nós vamos continuar fazendo isso, porque nós entendemos que não é pagamento, é investimento. Né? E quando a igreja entender que nós devemos investir mais em missões do que em Coca-Cola ou qualquer outra coisa, as coisas começarão a mudar. Amém? Então, você que deseja, você vai lá depois, faz uma oferta, né? Ela vai dar, hoje é fácil, faz um Pix, porque nesse início é como um avião. Ele gasta mais combustível, queridos, para decolar. Então precisa de força, existe mudança. O maior consumo de combustível é no início. Né? E a gente é uma igreja, a gente é transparente. Né? Ela precisa se instalar lá, pagar aluguel, fazer mudança. E, queridos, tudo isso não é feito somente com oração. Como eu falei aqui, né? Você não vai pagar o caminhão da mudança. Rapaz, vou jejuar 3 dias e aí a conta está paga. É assim que acontece? Não, ele vai querer dinheiro. Pagamento. E nós temos responsabilidade como igreja. Amém? Então, se você crê nessa palavra, ao final do culto você pode fazer isso. Pode vir, Jane. Queria que você viesse também, que orar pela sua vida, por favor. Jane quer falar, o microfone. Graça e paz, queridos, boa noite. Então, queria falar só brevemente mesmo, agradecer, né, por esse tempo. Como eu disse ontem também, né, não é um adeus, é um até logo. Né? Eu estou indo, mas eu continuo sendo dessa igreja, amém? Eu sou uma extensão de vocês lá e venho visitar e vou ficar acompanhando também, servindo, como o pastor falou. Né? E eu creio naquilo que Deus tem para a nossa igreja. Amém. Como ele disse, né, eu sabia que ia acontecer isso, né, de me emocionar, porque não são 13 dias, são 13 anos. Né? Exatamente no dia 10, fez 13 anos que eu estou aqui em Garanhuns. Né? Então, desde que o Senhor falou comigo, o pastor estava ministrando e passando um filme na minha mente. Né? Porque o Senhor falou comigo sobre nações quando eu tinha 17 anos. Né? E agora eu estou numa nova fase e o Senhor, né, falou sobre fazer a escola. Quando Giovana veio falar comigo, ela disse:
Ore para ver se é isso que está no seu coração. Eu digo, mama, eu não vou orar mais, porque eu já tenho colocado isso diante do Senhor há um tempo e já é resposta de oração. E queridos, quando eu estava orando, eu não estava orando para que a igreja pudesse me enviar, mas eu estava orando para que Deus pudesse falar com os meus líderes, porque eu entendi que debaixo de submissão é que Deus abre portas, que o favor de Deus opera. Então eu queria apenas a graça do Senhor, né, para que o Senhor falasse com os meus líderes para me liberar em paz para a nova estação, né? Mas os seus pastores, o meu pastor, né, ele tem um coração mesmo de investir na obra missionária. E como ele falou, ele está falando, eu sou uma semente e eu estou muito feliz, muito grata por ser uma semente, né, dessa igreja, que é a minha igreja, a minha casa, e sempre vai ser. Né? Eu tenho uma história aqui, né, eu sou fruto desse lugar. E para mim não é fácil estar saindo agora, porque são 13 anos crendo no novo templo, são 13 anos crendo numa nova estação sobre a nossa igreja. E eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas esse ano. Mas o Senhor falou que esse era o tempo de ir. Né? Então Deus tem falado desde 2020, o Senhor vem trazendo profecias em alguns eventos, inclusive que a gente esteve aqui na igreja. E fica bem atento que quando Deus dá uma profecia pública, Ele também está preparando o coração de quem está ouvindo, amém? Então eu sabia que o Senhor estava me preparando o coração deles, preparando também o coração da igreja, amém? Eu sei que esse será um tempo de crescimento, não só sobre a minha vida, mas sobre esse lugar. Porque a gente tem ouvido e tem aprendido sobre semente. E eu sou uma semente de vocês e eu sei que vai haver frutos do Senhor, não pela minha vida, mas porque nós, enquanto igreja, nós estamos dando um passo de avanço com relação a nações, com relação a missões, e nós estamos debaixo de uma unção apostólica. E eu sei, pastor, que essa unção ela vai ficar cada vez mais evidenciada. Pastor e Giovana, né? Eu sei que eu sou a primeira de muitos que virão. Né? Então o Senhor vai preparar muito essa igreja, o coração para chegar e enviar, chegar e enviar. Né? Então nesse dia eu queria agradecer ao pastor Abimael, já agradeci ontem, a Giovana, né? Porque eu disse ontem que não há uma Janiclésia, não haveria uma Janiclésia como sou hoje, sem a presença do pastor Abimael e de Giovana. Porque eles que reconheceram o talento, o dom de Deus na minha vida. Eu cheguei aqui nessa igreja, uma adolescente cheia de problemas na alma, inclusive, né? E vinha com a palavra de Deus. O Senhor disse que eu vinha para cá para servir. Eu sabia que Garanhuns era um tempo de passagem, né? E eles sabiam, eu sempre falei, né, sobre isso. Só que eu não tinha clareza de ir. E eu já dizia ao Senhor, tá bom aqui. Né, tá maravilhoso. Mas a gente não tem que estar onde a gente quer, a gente tem que estar onde o Senhor manda. Amém? Nós precisamos obedecer. Eu sei que na obediência há provisão. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Abimael e Giovana. Eu amo muito vocês. Como eu disse, nós não estamos nos desligando. Nós estamos fechando um ciclo de se ver sempre, de servir juntos sempre. Né? Mas vou continuar servindo a vida de vocês. Nós vamos continuar conectados. E aí, quando tiver o aniversário da igreja ou outros eventos, eu vou me esforçar para estar aqui também e celebrando esse tempo. Amém? Muito obrigada. Muito obrigada por cada semente que vocês semearam na minha vida. Têm semeado, continuam semeando. Né? Eu lembro que, né, eu estou lançando o primeiro livro. E eu falei isso, desculpa, queridos, eu vou acabar agora. Eu falei isso na última ministração, que quando eu era adolescente, eu tinha escrito uns 3 livros e jogado fora. E quando eu cheguei na igreja, eu escrevi um pouco da minha história, porque eu era muito tímida. E eu não conseguia nem falar com Giovana. E eu escrevi, ela leu, ela disse, isso aqui é um livro, você vai escrever livros. E sabe que o Senhor usou a vida do pastor Abimael e de Giovana para despertar esse talento na minha vida, para despertar-me para esse dom. E também eu quero honrar a vida deles com isso também.
né? É a primeira pessoa da igreja que está lançando um livro, mas porque eles decidiram acreditar. Eu comecei na igreja escrevendo para o blog da igreja, eu comecei na igreja servindo na comunicação, eu não comecei pregando, eu não comecei ensinando, mas hoje eu estou ensinando, eu estou pregando porque eles reconheceram o chamado de Deus sobre a minha vida. Então eu sou muito grata, muito obrigada, eu honro e amo muito a vida de vocês. Obrigada, igreja, nós continuamos conectados juntos e eu vou mandar notícias sempre para vocês, amém? Obrigada. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém? Eu sei que você aguenta, que você é forte. Quando você estava na farra no mundo, você passava 3 dias pulando, dançando. Então aguenta aí, que hoje é culto de unção e tem como você aguentar sim. Jane é uma semente. Como eu conversei com ela sexta-feira, a gente não está mandando qualquer um, a gente está mandando minha melhor semente. Porque minhas filhas vieram de mim, foram treinadas dentro de casa. Mas você decidiu treinar junto de mim. Então a primeira professora que eu levantei do Rema é você. Primeira ministra dessa igreja, fora eu, fora minha família, é você. Então eu estou mandando o melhor que eu tenho. O melhor treinamento que eu pude dar foi você. E eu sei que Campina Grande vai lhe aproveitar muito. Por isso que eu estou chorando, porque você disse que é daqui, você vai ser sempre daqui. Mas talvez você não volte mais e você sabe disso. Porque é de lá para as nações. E aqui vai ser visita. Quando der, quando sua agenda encaixar. E eu sei, Jane, como todas as cartas que você me escreveu eram livros. E eu tenho todas elas. Esse é o primeiro de muitos. Esse livro, meu irmão, foi revisado por mim. Esse livro foi revisado por Maneco. Esse livro foi revisado por Cristiano. E esse livro é um sucesso. Ele toca na alma porque você fala da alma, porque você viveu coisas da alma e o Senhor te tratou. E você fala nesse livro que pessoas podem ser tratadas. E eu sei que você vai alcançar nações, Jane, com aquilo que Deus depositou dentro de você. Sabe, queridos, é fácil treinar uma pessoa quando ela se deixa ser treinada. Quando uma pessoa se propõe a deixar ser treinados. E o treinamento, às vezes a gente pensa que é só púlpito. É não, meu irmão. Treinamento é bastidores. E às vezes os bastidores é mais forte do que o púlpito. Porque ela sabe quantas vezes eu puxei a orelha dela. Quantas vezes eu reclamei, quantas vezes ela ficou chateada comigo. Mas era algo que eu dizia para ela, tá com raiva, Jane? Raiva dá e passa. Mas era para crescimento dela. E passou, queridos, e ela avançou. E sabe, ser treinado é deixar ser treinado. É deixar o Espírito Santo tocar você. Porque às vezes a gente quer o resultado, mas não quer o processo. E esse é um processo que ela decidiu passar. E ela vai passar por outros. A gente conversou sexta-feira que o treinamento vai estar de longe, mas ainda vai acontecer. E você vai passar por processos, vai conhecer outras pessoas que vão lhe treinar de outras formas. Talvez você estranhe, talvez outras você goste. Mas lembra-se, você tem um alvo. O alvo são vidas. E você é uma flecha lançada por essa igreja. E você vai alcançar. Eu sei porque sei que você não está indo só. Você está indo com a igreja. Você está indo com a cobertura espiritual. Mas você está indo com o seu amigo o Espírito Santo. Você nunca esteve só nessa cidade, Jane. Não por a gente, mas pelo seu amigo Espírito Santo. Lá em Campina Grande você não estará só. O seu amigo Espírito Santo está com você. Amém?
Cássia, você também está vindo de longe, decidiu abrir mão, né, deixando seus pais lá para estar servindo ao Senhor, na onde que Deus vai lhe direcionar. Sabe? É um tempo novo sobre sua vida. Aproveita cada tempo, sabe? Vocês vão ficar juntas, mas as direções talvez não sejam as mesmas. Porque Deus às vezes une só por um tempo, por um propósito. Então aproveita o tempo lá em Campina Grande. Suga tudo. Que talvez quem está lá no norte não tenha tanto acesso como quem está aqui no nordeste. Aproveita tudo, suga tudo, sabe? E se deixe ser treinada também. Deixa o Espírito Santo lhe treinar. Amém? Eu queria que... Vai orar por ela? Ou eu oro? Então eu continuo o treinamento. Você pode estender a mão para cá. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai querido, muito obrigada. Eu sei que você preparou esse dia desde o primeiro dia que ela chegou nessa igreja. E eu sei, Pai, que havia tantas coisas para nós caminharmos juntas e nós caminhamos. Amém. E como igreja, Pai, nós abençoamos a vida de Jane. Em nome de Jesus. Nós declaramos voos altos. Em nome de Jesus. Sabe, alcançando a velocidade e o nível, Pai, que você tem para ela. Em nome de Jesus. Sabe, muitos não vão reconhecer o quanto Jane vai avançar. O quanto Jane vai crescer. Amém. Porque você, Senhor, é que está projetando ela. Amém. Em nome de Jesus. Você nos deu essa semente por um tempo. Mas ela agora vai frutificar em outro lugar. E eu sei, Pai, se uma semente não morrer, ela não pode dar muitos frutos. E o tempo dela aqui cessou para começar um novo tempo em você, Pai. Amém. Em outro lugar. Nós declaramos provisão chegando de 4 cantos desse mundo. Pessoas vão lembrar de você. Em nome E eu de Jesus. sei que será mais fácil do que foi aqui. Em nome de Será Jesus. mais leve, será mais fácil. Creio em nome de Jesus. Porque agora você tem uma bagagem maior. E o Senhor está confirmando isso. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que nações não serão difíceis para ela. Serão tão fáceis, Pai. Amém. Em nome de Jesus. E eu sei, pelo Espírito, Jane, eu vejo você descendo em aviões e subindo. Um grande aeroporto internacional. Você vai passar muitas vezes por ele. Muitas vezes. Você vai para um lado e vai para o outro. E não vai dar tempo nem de você pensar. Quando você vê, você já está em outro continente. Oh, obrigada, Aleluia. Pai. Obrigada, Senhor. Europa não é longe, Jane. Europa não é longe para o Senhor. E a Europa precisa do avivamento dos céus. Oh, Espírito Santo, nosso amigo. Ora, naia sobre que neia sombra. Oh, xerenaia sobre a caste. Não há barreira linguística. Oh, na sobre que nefobia naste. Oh, xaratanakaia sobre. Uma flecha saída de Tupanatinga. Oh, xerequeneia coste. Oh, nefobia caste querenaia sobre. Oh, nequeia sombria caste. Hey. Ah, Senhor, como será? Euro está tão alto. Eu sou o dono do ouro e da prata. Oh, xeranaia sobre. Tudo que se coloca em minhas mãos multiplica. Oh, naia sobre. Oh, xerenaia sobre a caste. Nerefumbia castereia caste. A honra está te levando mais longe, Jane. A honra está te levando onde Deus te projetou, desde o ventre da sua mãe. Talvez pessoas não estejam entendendo, mas você está. E o Espírito Santo está confirmando aquilo que fala no seu coração. Chorei focos. Oh, rianaia costereia cafúmbia.
Prepara tuas mãos, Jane. Tu vai orar muito por pessoas lá no continente europeu, no velho continente europeu. O Senhor me mostra você impondo as mãos e pessoas sendo curadas. Nereia tosse. Ei, mas fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.